E aí galera, beleza? Vamos começar a desenvolver novamente. Meu nome é Alex e vamos dar continuidade na nossa aula. Então, na aula passada, vimos nosso raio. Trabalhamos com o Raycast, certo? Vimos aqui, deixa eu abrir nosso script do laser. A gente trabalhou com o nosso Raycast e fizemos a lista, o debug.drawArray, onde ela é apresentada apenas na aba Xscenes, onde nessa aula a gente vai estar trabalhando com LineRender, que é o componente que vai fazer criar uma lista na nossa aba Game, para o jogador final conseguir visualizar, certo? Então a gente já vai vir aqui no nosso nave do jogador, no nosso laser, adicionar componente, Effects, LineRender. Esse aqui é o LineRender. Olha só que ele tem um monte de propriedades. Eu não vou estar ensinando todas elas, vou apenas explicar as que eu vou estar utilizando no curso, certo? Porque se eu for explicar uma por uma e dar exemplos, nossa aula nunca vai acabar. Mas vocês não se preocupem, gente. Eu fiz um PDF bem da hora para vocês. Eu fiz uma imagem traduzindo essas opções e colocando o que cada opção dessas faz, certo? Olha só que da hora. O LineRender, falando um pouco sobre o LineRender. O LineRender aqui no espectro, olha só. Cast Shadow, certo? Que é projetar sombras. Olha só o que eu fiz para vocês. Onde aqui no final, referente ao que está escrito aqui do lado, aqui embaixo em propriedades tem um exemplo. Projetar sombra. Determina se a linha lança sombras, se ela deve ser lançada de um ou ambos os lados da linha, ou se a linha deve apenas converter sombras e não deve ser desenhada. Então, tá claro, né? Projetar sombras. A gente está dizendo, se a gente ativar aqui essa opção, Cast Shadow, olha só, tá on, a gente está dizendo que a nossa lista que a gente vai criar, vai projetar sombras, certo? Nessa opção de baixo, olha só, Revise Shadow, receba sombras. Se a gente for vir aqui em propriedades, receba sombras. Se ativado, a linha recebe sombras. Então, óbvio, se tiver algum objeto que produz sombra e essa sombra pegar na nossa linha, ela vai receber, vai ser ativada. A sombra vai aparecer. Se eu desativar, a sombra vai passar direto. Nossa linha não é afetada, certo? Então aqui está todos os parâmetros do componente LineRender, tá certo? Fiz esse material aí que ficou bem da hora para vocês. Continuando aqui na nossa Unity, tem um parâmetro primeiro que a gente vai estar utilizando, muito importante, que é o Position. Aqui, gente, Position. Esse Position, de início, ele é meio complicado de entender, mas com a prática, prestem bastante atenção que vocês vão entender claramente, certo? Ele inicialmente começa na posição 2, certo? Mas a gente pode estar dando 3 posições, se nós quisermos, 4, posição que a gente quiser. O tanto que a gente querer. Mas a gente vai trabalhar com 2, que é o que ele vem por padrão. Então, como vem o tamanho 2, a gente tem o elemento 0. Olha só, o elemento 0. E a gente também tem o elemento 1. Onde, olha só, o elemento 0, vou mexer aqui no eixo X do elemento 0. Olha só, que ele está criando. Ele está formando nossa lista lá, hein? Eixo X do elemento 0. Nota que o eixo X do elemento 0 está aumentando a nossa lista para o lado direito. Olha só, aumentando para o lado direito. Então, se o elemento 0 no eixo X controla o lado direito, então no elemento 1, o eixo X do elemento 1 vai controlar o quê? O lado esquerdo. Ótimo. Vou estar zerando aqui. Se a gente for no elemento 0 do eixo Y, olha só o que acontece. Ele controla o lado de cima. Nota, gente, ele está aumentando apenas o lado de cima. Olha, ele aumenta o lado de cima. Se a gente for no elemento 1, eixo Y do elemento 1, ele controla o quê? O lado de baixo. Nota que está aumentando apenas o lado de baixo.
Eu vou dar um exemplo bem da hora para vocês com o Paint, certo? Vou criar aqui um quadrado. Então vamos dizer que eu estou mexendo no elemento 0 no eixo X. Então eu vou aumentar, eu vou trabalhar com o lado direito. Olha só que eu aumento apenas o lado direito. E aqui a posição 0 dele aqui, ó, aqui não sofre alteração, porque eu estou trabalhando apenas com esse lado, certo? Onde eu posso também trabalhar com esse lado daqui. Se eu for no elemento 1 e mexer lá o eixo X, nota que é o lado esquerdo que eu movimento. Eu vou lá na Unity para mostrar para vocês. Deixa eu estar zerando aqui. Já eu explico porque eu estou zerando. Olha só, no elemento 1, eixo X. Movimentando, ó, elemento 1, eixo X, movimentando apenas o lado esquerdo. Igual o Paint, olha só, apenas o lado esquerdo. Mesma coisa é no elemento Y, do eixo 0, e no elemento Y, do eixo 1. Falei ao contrário. Elemento 1 do eixo Y. Mas vocês entenderam, né, gente? O eixo Z eu vou estar zerando, porque o nosso jogo é 2D top-down. Então o eixo Z, que trabalha com a profundidade, vou estar clicando aqui, tirar do 2D. O eixo Z trabalha com profundidade. A gente não vai estar trabalhando com a profundidade, porque o nosso jogo, pode olhar que eu estou alterando lá na aba Xenes, mas a gente não vê nada na aba Game, porque a gente não está trabalhando com profundidade. Então vou estar deixando aqui 0. E aqui também 0, vocês não se preocupem com isso. Vou ativar novamente o 2D. Isso é quando a gente utiliza jogos 3D, no caso. A gente não está utilizando. Mas o Position é isso aqui, gente. A gente controla a linha, a listra. E é isso aqui, é esse parâmetro que a gente vai estar acessando. Aqui em World Space, a gente está dizendo aqui, use o espaço do mundo. Se a gente for lá no nosso PDF, olha aqui, olha aqui, use o espaço do mundo, o World Space está desativado, certo? Mas eu vou lá embaixo nas propriedades, na referência, olha aqui, use o espaço do mundo. Se habilitado, os pontos são considerados como coordenadas do espaço mundial. No caso, espaço mundial da Unity. Tudo isso aqui, o universo da Unity. Em vez de estarem sujeitos à transformação do GameObject ao qual este componente está anexado. O que é que ele está dizendo aqui, gente? Se tiver ativo, está ativo, use o espaço do mundo. O que é que vai acontecer? Deixa eu dar play só para vocês verem. Use o espaço do mundo, está ativo. Então, olha só, eu estou movimentando, e o Line Render não está se movimentando junto. Nota que ele não está recebendo nenhuma alteração. Porque ele está recebendo o espaço do mundo. Agora, se eu desativar, nota que ele mudou. O que foi que aconteceu? Ele recebeu a referência do filho, do pai, no caso. Ele está recebendo a referência do pai. Se eu ativar, o transform dele é referente ao mundo, a nada, ao mundo. Ele mesmo que diz a sua posição. Ele por si só diz a sua posição. Não usar o espaço do mundo, não usar. A posição referência dele vai ser o nave jogador, que é o objeto pai. Então, esse aqui é use o wordspace, que é usar o espaço do mundo. Se ativo, o transform dele tem a referência por si só, ele manda onde é que ele vai ficar. E se eu desativar, quem manda a posição dele é o objeto pai, onde ele está dentro. Quem é o objeto pai dele? É o nave do jogador. Aproveitando todo objeto, vou criar outro objeto aqui só para exemplificar. Olha só, outro GameObject. O laser é filho do nave jogador. Esse GameObject que eu criei agora é filho do jogador, do nave jogador. Todo objeto que tiver dentro é filho. Então, se eles são filho, quem é o pai? Nave jogador. Simples, gente. Impossível não entender isso. Impossível. Voltando aqui no nosso laser. Aqui o width é o tamanho. Se a gente for lá no nosso PDF e procurar aqui, ó, width, largura no caso, olha só, largura.
e a gente for vir aqui e procurar largura, olha, largura, define um valor de largura em uma curva para controlar a largura de sua linha em vários pontos, entre o início e o fim. Então, indo aqui, eu vou estar zerando aqui os valores, e vou estar mexendo aqui, no Y. Porque o que vai crescer o nosso laser é o eixo Y. Nota, vou dar um exemplo, está aqui zerado, certo? Eu vou criar o laser, então eu vou aumentar aonde? Olha, no eixo X do elemento 0. É aqui que a gente vai trabalhar, no eixo X do elemento 0. E aqui eu vou estar largura, olha só a largura do nosso laser, a largura que a gente quer. Eu vou estar deixando aqui em 0.3, ficou da hora, 0.3, não 0.2, 0,2. 5, uou, que indecisão, 5, certo. Eu vou estar aumentando aqui a nossa escala, só para a gente estar trabalhando melhor. Aqui, gente, é o seguinte, nota que o nosso ponto ele é quadradão, certo? Nosso ponto é quadradão. Mas eu vou estar mexendo aqui, olha só o que acontece. Nosso ponto ele fica meio arredondado, certo? Fica meio arredondado. Bem da hora, isso. Se a gente quiser trabalhar com ponto arredondado, a gente trabalha. Eu não vou estar trabalhando, vou querer deixar assim mesmo, certo? Então, continuando nossa aula, já vimos que a gente vai estar trabalhando aqui com o position, o elemento 0 e o elemento 1. Então, aqui eu vou estar zerando os valores. Estou diminuindo aqui, deixar em 0. Eu quero quadradão. Vindo aqui no script, como é que a gente vai fazer para acessar esse componente Line Render primeiro? Simples. Lembra que na aula passada a gente conseguiu acessar o componente rigidbody? A gente vai fazer a mesma coisa. Então, no nosso script laser, eu vou estar criando aqui uma variável public do tipo Line Render, que o nosso componente não é o Line Render, e eu vou botar o nome de meu Line Render. Onde eu vou fazer com que na void start, que é iniciada apenas quando começa o script e apenas uma vez, só quando inicia, e aquela é a única vez, eu vou dizer que o meu line render vai receber o get component, olha só aqui, get component, qual é o tipo do get component? Line render. Fecho as aspas, certo? E aqui eu estou dizendo que, primeiro, criamos uma variável do tipo LineRender, demos o nome dela de meu LineRender. Na start, que é iniciada apenas uma vez, a gente está dizendo que o meu LineRender vai receber o componente LineRender que está anexado nesse script. E quem é que está anexado nesse script? O nosso laser, que tem o componente LineRender. Então, olha só, meu LineRender. Tá public, tá nada. Mas se eu dar play, ele vai receber. Olha só. Line render. Se eu clicar, ele diz o objeto que está puxando, olha só. Ótimo. Continuando. Aqui na update, a gente já atribuiu, já estamos pegando o line render. Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu não vou usar esse if agora, já eu uso. Apenas quero demonstrar a vocês como é que eu faço para estar pegando essa propriedade position. Olha só que tem o elemento 0 e o elemento 1. Então eu vou aqui no script e vou dizer assim, olha só, meu line render ponto set position, olha só aqui, set position. O que é que o set position pede? Ele pede um inter, uma index, um número index e um vector 3.position. O que é isso, gente? O index é o elemento 0 ou o elemento 1. Então, eu vou estar colocando aqui, ó, set position. Vocês vão entender agora. Ele pediu o quê? Um inteiro, ou 0 ou 1. Por que ou 0 ou 1? Porque eu só tenho o elemento 0 e o elemento 1. Se eu quiser colocar aqui o tamanho 3, então eu vou ter o elemento 0, o elemento 1 e o elemento 2.
E aqui eu vou estar podendo colocar o elemento 0, o elemento 1, o elemento 2. Mas eu só quero trabalhar com os dois, gente. É só 2. A gente vai trabalhar só com 2. Para nossa necessidade é só 2. Eu estou apenas demonstrando, explicando a vocês, certo? Então, no elemento 0, eu quero pegar esse elemento 0. Então, eu vou botar aqui, ó, 0, vírgula, e agora ele pede o vector 3.position. Por que o vector 3.position? Porque o elemento 0 não tem a posição x, y e z. É um vetor 3, um vetor de 3 posição. Certo? Onde eu vou estar dizendo que o elemento 0, a sua posição, o seu vetor 3, vai receber o quê? O nosso transform.position. Nosso transform.position. Então, eu estou dizendo que o meu line render, a posição, o elemento 0, vai receber o nosso transform.position. É isso aqui. Eu vou estar pegando agora o elemento 1. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dizer que o meu line render.setPosition, abre e fecha aspas, ponto e vírgula. Vou dizer que o meu elemento 1, certo? O que o nosso elemento 1 vai receber, gente? Ele vai receber o ponto do nosso raio. O ponto do nosso raio. Como é que eu faço para pegar o ponto do nosso raio? Primeiro, o que é o ponto do nosso raio? É isso aqui, ó. Deixa eu dar play só para vocês verem. Deixa eu estar desativando aqui o line render, só para a gente ver. O ponto do nosso raio é isso aqui, ó. A gente não criou um raio do tamanho de 5. O ponto do nosso raio sempre é esse pontinho aqui, ó. Sempre é esse pontinho. Certo? Como é que eu faço para pegar esse ponto? Eu coloco aqui, ó, raio laser.point. Dou um Ctrl S. Então, aqui eu estou dizendo que o nosso elemento 0, olha só, nosso elemento 0, o seu vector 3 é o nosso transform.position. E eu estou dizendo que o nosso elemento 1 vai receber, o vector 3 é o quê? É o raio laser.point. É o ponto desse raio aqui. O ponto, vou desativar aqui o line render novamente para estar mostrando a vocês. É o ponto do nosso raio que criamos. Eu estou dizendo isso, certo? Só que eu vou dar um play com o line render ativo. Não vou desativar dessa vez. O que é que acontece? Olha só. O que foi que aconteceu ali, gente? Eu estou dizendo que o elemento 0 recebe nosso transform.position. Eu estou trabalhando apenas com o elemento 0 dessa vez. Se eu botar para a esquerda, nota que está mudando aqui, certo? Está mudando aqui. E eu estou dizendo que o nosso elemento 1 recebe o ponto do raio. Mas, como o ponto do raio não está tocando em nada, olha só, o nosso ponto do raio não está tocando em nada, então ele recebe tudo 0. Ele não está tocando em nada, então ele recebe tudo 0. Se a gente vier para cá, olha só, ele começou a tocar. Ele começou a tocar em alguma coisa. Então, o nosso line render, no elemento 1, está recebendo o ponto do nosso raio. Certo? Está recebendo o ponto do nosso raio. Se eu sair, ele não está tocando em nada. Então, ele automaticamente já recebe 0. Eu vou vir tocar aqui novamente, olha só. Está tocando. Certo? Então, o que é que acontece? Ele recebe o ponto do nosso raio. Então, a gente tem duas situações. A primeira situação é quando está tocando em alguma coisa. Olha só, está tocando em alguma coisa. Só que agora eu saí do range, gente. Nota que eu saí do range. Por quê? Por que saí do range? A gente não falou que o nosso raio laser, o tamanho é 5. Então, o nosso ponto, ele só vai até o tamanho 5. Eu vou estar colocando aqui. Olha só, eu não estou no range. O tamanho é 5. Nossa, que nossa linha, olha só, que a gente fez como referência, não está tocando lá no meteoro. Então, não estou no range. Eu vou botar aqui agora 8. 8. Salvei, Ctrl S.
deixar a Unity carregar. Carregando, carregou. Nota que agora o range aumentou, porque o nosso tamanho é 8. Vou sair do range novamente, colocar aqui mais para baixo. Então a gente tem duas situações. A primeira é quando a gente está tocando em alguma coisa, se a gente estiver tocando e se a gente não estiver tocando. Então como é que eu vou corrigir isso aqui? Eu vou estar tirando esse debug.drawArray, que a gente não vai estar utilizando mais como referência, certo? Então, o que acontece? Se o nosso raio laser está tocando em algo, se raio laser for igual ao true, ele está tocando em algo, então ele vai receber isso aqui. Ó. Esse comando é quando a gente está tocando em algo, certo? Se a gente estiver tocando em algo, a gente recebe isso aqui. Se não, else, olha só, se não estiver tocando em algo, o que é que vai acontecer? O nosso meu line render.setPosition no elemento 0 vai receber o nosso transform.position normal, certo? Nosso transform.position. Só o que a gente quer estar alterando é onde? É no elemento 1. No eixo X do elemento 1, que é ele que faz para cima. Lembra? Então, meu line render.setPosition no elemento 1. Meu line render.setPosition no elemento 1 vai receber um new vector 3. Olha só, um new vector 3, certo? Por que o new vector 3? Ele não pede um vector 3? Onde, se estiver tocando em algo, a gente disse que o nosso vector 3 é o ponto do nosso raio. É o ponto que ele está tocando em algo. E se não estiver tocando, o que é que a gente vai acontecer? A gente vai dizer que o nosso y aqui, ó, do elemento 0, vai receber para cima, certo? Porque ele não está tocando em algo. Se a gente não fizer isso, ele recebe 0 automaticamente, vocês viram lá. Mas a gente agora vai ter, se não estiver tocando em nada, a gente vai fazer com que, se não estiver tocando em nada, o nosso elemento y vai fazer isso aqui, ó. New vector 3, no elemento x, vai receber o nosso transform.position.x e o nosso eixo y, que a gente vai querer estar utilizando agora, vai receber o nosso transform.position.y mais 5, que é o tamanho. Eu alterei para 8. Deixa eu colocar 5 novamente. Que é o tamanho 5. E o nosso eixo Z vai receber 0. Por que o eixo Z recebe 0? Já expliquei. A gente só está trabalhando com o eixo X e Y. O Z a gente quer ignorar, então a gente só bota um 0 lá. Então quando a gente der play, olha o que acontece. Tcharam! Que da hora, gente. Muito legal. O que é que a gente disse? Se não tiver tocando... Deixa eu tirar um zoom aqui. Aí. Se não tiver tocando em nada, olha só. Se não tiver tocando em nada, o nosso setPosition, o elemento 1, setPosition, o elemento 1 vai receber no X a nossa posição e no Y a nossa mesma posição mais 5, que é o tamanho dele. Olha só. Mais 5. E no eixo Z, o 0, normal. Certo? Para a gente estar corrigindo, não é corrigindo, é uma melhoria. Aqui eu botei 5 e aqui eu botei 5, depois estava 8. Eu posso... E o que é isso aqui? Isso aqui é um número float. Certo? Então, a gente pode colocar aqui uma variável, olha só. Criar uma variável pública, float, do tipo float. E vou botar aqui, tamanho laser. E eu vou dizer que nosso tamanho laser é aqui. Esse 5 vai receber nosso tamanho laser. E aqui, esse 5 vai receber nosso tamanho laser também. Então, toda mudança que a gente fazer aqui, o valor que a gente der aqui, já vai ser atribuído no nosso request do raio laser. E aqui também.
nota que aqui, olha só, quando não está tocando em nada, eu nem estou trabalhando com request. Eu estou criando uma posição onde ele vai receber ele já vai receber o nosso transform mais 5 aqui no eixo Y, que no caso não é mais 5, é o valor que a gente der no tamanho do laser. Então, deixa eu carregar, ó, laser, vai aparecer aqui o tamanho do laser. Ele inicialmente vai aparecer como 0, eu vou dar 1. Olha só. Vou dar 2. Não, vou dar 5, como estava. Né? Dá 5. Então, se não estiver tocando em nada, eu já expliquei o que acontece. E se estiver tocando? E se estiver tocando? E se estiver tocando? A gente disse o quê? Que se estiver tocando, vai receber o nosso raio laser, nosso request, nosso raio laser, ponto point. O ponto do nosso raio laser. Então, vou tocar em algo. Ele está recebendo o ponto do nosso raio laser. Certo? O ponto do nosso raio laser. Olha só que da hora. Então, se não estiver tocando em nada, ele recebe o nosso transform.position normal, só que no eixo Y ele recebe o tamanho do laser, que aqui eu botei 5. Se estiver tocando em algo, ele vai receber o nosso request, o ponto do nosso request. Então já criamos o nosso laser, gente. Ficou bem da hora, certo? Já estamos começando. Olha só, ganhando vida. Aí sim, hein? Então, nessa aula é isso. Apenas para estar melhorando, se eu quiser... Lembra que eu ensinei a fazer uma abreviação? Olha só, eu relembrando as aulas. Eu fiz... Deixa eu estar abrindo aqui o nosso Player Control. Foi aqui que eu fiz o... Eu abreviei? Não, não foi aqui. Ah, foi aqui mesmo, gente, no laser. O transform.up, que é... Isso aqui é a abreviação de eu estar colocando aqui, a new vector 3, né? New vector 3. No eixo X recebe 0. E no eixo Y recebe 1. E no eixo Z recebe 0. O que é que vai acontecer? A mesma coisa. Olha só. Mesma coisa, não alterou em nada. Porque isso aqui é a mesma coisa de eu escrever transform.up. Eu fiz a abreviação. Aqui tem um jeito de a gente estar não abreviando, certo? Não abreviando, mas fazer de uma outra forma também. Se eu quiser, eu posso estar criando aqui, olha só. Se não estiver tocando, eu posso criar vector 3, certo? Vou dar o nome dela de fim laser, pronto. E ela vai receber o quê? Ela vai receber um new vector 3, certo? Um new vector 3, onde vai ser o quê? Isso aqui, ó, olha só. Vai receber isso aqui. Eu não vou estar copiando, eu quero explicar novamente. Vai receber o quê? No eixo X, o nosso transform.position. No eixo Y, vai receber o nosso transform.position.y mais tamanho do laser, certo? E no eixo Z, vai receber 0. Transform.position, ponto X, gente, ponto X. Olha só. É o que eu falo, gente. A gente sempre tem que estar praticando para não acontecer esses erros. E quando acontecer, a gente saber o que foi que aconteceu. É por isso que eu explico novamente, dou exemplos. Para vocês, eu não quero que vocês copiem e colhem, eu quero que vocês aprendam. Aparecer um erro, pensa no que foi que escreveu, verifica e acha o erro e corrige. Saber como corrigir. Então aqui eu não vou estar dizendo aqui mais que o nosso vector 3 do nosso elemento 1 vai receber o que agora? Fim laser. Certo? Vai dar na mesma coisa. Então é isso aí, gente. Por hoje é só. Já aprendemos aqui, certo? Trabalhamos com o nosso line render. Mexemos aqui na posição.
E também mexemos aqui na largura, olha só, deixar um pouco mais fino. E se estiver tocando em algo, o nosso line render recebe aqui a ponta do nosso raio, a ponta. Aqui está ficando essa brechinha, gente, por quê? Porque no nosso inimigo, se a gente for ver, o nosso rigid body, ele é dessa forma aqui, ó, ele é um quadrado. Eu vou estar deletando, remover esse componente. Olha só que agora ele passou direto, olha só. Não tem mais um componente para estar tocando, né? Não tem mais um componente para estar tocando, mas eu vou adicionar aqui um componente. Physics 2D. Vou colocar aqui o nosso... Qual é o componente? Que ele cria um... Aqui, olha só. Esse polígono. Que é o que ele faz. A gente pode estar editando, olha só, aqui as posições. Só deixar aqui bem retinho. Só para a gente ver. Certo? Olha só, então. Bem da hora, hein? Agora sim, agora o negócio vai. Vocês entenderam, né, gente, o que eu fiz? Olha, aqui por que não está tocando? Porque, olha só, nossa, aqui a gente não organizou. Mas eu vou organizar agora. Deixar bonitinho. Apesar que, como está no Play, ele não salva, né? Então, tirar do Play, vai voltar aqui como era o Box Collide. Tirei. Dá um Ctrl S para salvar nosso projeto. Então é isso, gente. Nessa aula a gente aprendeu isso aí, certo? Muito bom, ótimo. Um abraço a todos. Peço que curtam o vídeo, compartilhe. Vai lá na página do Facebook. Curte lá também a página, certo? Eu vou estar postando conteúdos lá bem da hora também. Então é isso. Um abraço a todos e até mais.